Uhum. Isto é uma Percebo. característica muito inerente à psique do indivíduo, do elemento de fogo, porque ele Uhum. é tão dinâmico e tão manifestador que tende a não ouvir. Está a disparar para todo lado, não é? Aham. Uhum. Olá a todos! Olá, sejam bem-vindos. Hoje vamos continuar a analisar o livro Alquimia Médica, a Cura Elemental, livro cujo eu sou autor e Uhum. a Sara ajudou também a escrever um pouco e a interpretar E algumas coisas, e no fim a correção eh, final, talvez, não é? consoante também alguns arquétipos e biótipos que nós analisamos nas nossas consultas, não é? Uhum. E hoje vamos falar um pouco sobre o elemento fogo. E podemos começar por descrever as pessoas do elemento fogo como sendo pessoas criativas, espontâneas, vitais, entusiásticas e confiantes. Uhum. Normalmente são pessoas que têm uma grande vitalidade e são pessoas muito dinâmicas. Sim. Fazem, não é? Não Sim, esperam. Vão e fazem, as pessoas fazem deste acontecer. tipo, normalmente elas não estão à espera de ninguém, Uhum. elas têm uma ideia e manifestam essa ideia. Elas, ou melhor, elas podem até nem conseguir executá-la, mas elas vão tentar, Uhum. vão pôr os mecanismos em ação para que algo seja feito. E a ideia é também percebermos ao nível de funcionamento do corpo da pessoa também qual é que é o impacto que o Sim. fogo depois vai ter A na nível da. anatomia, na fisiologia da pessoa, não é? E na saúde, não Na é? própria saúde, como consequência. Uhum. A nível dos órgãos, o fogo está muito associado ao fígado, vesícula biliar, o estômago, o sistema nervoso simpático, Uhum. os próprios músculos e metabolismo. São tudo partes do corpo que são muito fogosas, muito ativas, muito dinâmicas. E vou começar então a fazer a leitura da metafísica do elemento fogo. O fogo é o elemento da vida, intermediando a criação e a destruição. Todas as coisas começam e acabam com o fogo. Este é o elemento mais terno e o maior emissor de luz, calor e energia. Promove o metabolismo catabólico, que queima ou consome substâncias para produzir e libertar energia. O fogo mobiliza a energia do interior para o exterior, no sentido de produzir uma ação. É a energia masculina e iniciativa que provoca alterações no indivíduo e no mundo. Uhum. Portanto, neste primeiro parágrafo temos a descrição geral da energia do fogo. O fogo é uma energia que parte do interior para o exterior. É sempre uma energia que manifesta, não é? É emissiva, não é? Emissiva, masculina, Uhum. ativa. São tudo boas palavras para descrever esta energia. No nosso corpo, o fogo ajuda a transportar o calor do interior para o exterior e também do fígado para a pele, para os músculos. E no próprio metabolismo de Próprio metabolismo, sim. digestão também estará associado à digestão, E não? sim, sim. Aliás, tudo isso um pouco. No que Processos toca. catabólicos, não é? Sim, o fogo é a energia catabólica primária, até. Porque vai ajudar a que o ser transforme a energia que está armazenada em atividade. Uhum. O fogo está muito associado ao sistema muscular, Uhum. sendo que os próprios músculos ajudam a manter a nossa temperatura corporal. Então podem ver já a associação entre o fogo e a temperatura corporal, tendo os músculos como intermediários. No que estavas a falar quanto à digestão, ele também é bastante importante, porque como está associado ao fígado e possivelmente à vesícula biliar, Uhum. todas as secreções digestivas, ou melhor, todas não, porque o estômago Também tem as suas. está associado ao fogo, mas de uma forma indireta. Hum. Porque o estômago está mais associado ao elemento água. No que toca ao Ah, é? fogo, Não tinha essa ideia. sim, porque é assim, o suco gástrico é mais o elemento fogo, mas Uhum. a estrutura do estômago Hum. é como se fosse uma vesícula e está mais associado à Sim, água. estou a perceber. Mas no que toca à digestão, o fogo é também muito importante porque o fogo é o elemento que coordena as secreções também da vesícula, a bilis, não é? Uhum. A bilis que vai ter todos os sais essenciais para a própria digestão das gorduras, não é? Uhum. E para depois essas gorduras poderem ser devidamente emulsionadas e absorvidas pelo corpo humano.
As capacidades metafísicas do elemento fogo permitem a manifestação da vontade interior no mundo exterior. Aqui temos a consequência a nível metafísico que vai para além do corpo, ok? Uhum. É um elemento que possibilita a criação espontânea do mundo exterior pela vontade interior. Por outras palavras, a mesma coisa. Ok. Na astrologia, atribui-se ao fogo a manifestação sobre os signos de Carneiro, Leão e Sagitário, e no sistema hindu, baseado nos chakras, os centros energéticos, o fogo está associado ao plexo solar. Há pessoas que pensam que a digestão está muito focada no segundo chakra, outras acham que é no terceiro, não é? Contando de baixo. Para mim, no meu sistema, o fogo está mais associado ao terceiro elemento, não é? Contando de baixo. Para Sim, mim é sim. terra, água Água, e fogo. fogo. Sim, para mim também. Sim, mas por exemplo, há sistemas em que eles acham que o fogo está na base, em vez de ser terra, é fogo. Mas para mim não é assim que funciona. Mas aí pode tentar a falar de outras coisas. Uhum. E este, sim, são diferentes manifestações que Aí depois podem vão. estar a falar de processos alquímicos. Sim, 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 sim. Mas eu gosto mais de ver a Terra como a energia da qual surge a própria energia. Mas pronto, não vamos entrar nesses Sim, detalhes. sim. O que eu queria referir aqui é a existência do plexo solar e a Uhum. associação do plexo solar com o elemento fogo. O próprio Sol é uma manifestação da energia do fogo. Uhum. E se pensarmos no plexo solar, temos associado a este chakra diversos órgãos, como é o caso do estômago, do fígado, da Toda aquela vesícula, do região. pâncreas, toda a região responsável pela digestão, Uhum. principalmente a digestão no que toca à absorção, ao separar dos nutrientes, Ao ao catabolismo. Lá catabolismo, está. não é? Uhum. E cá está a força catabólica do elemento fogo. Depois temos o sistema digestivo mais profundo, que é mais expulsivo, não é? Já seria mais o elemento terra e o elemento água. Uhum. O fogo é expresso pela estação do verão, que tem os dias mais longos, quentes e secos. É também nesta altura que surgem os frutos mais doces e os alimentos mais ricos em vitaminas e antioxidantes. Estes são essenciais para proteger o organismo dos radicais livres, causados pela queima excessiva de ar, que causa tanto fogo que acaba por ser prejudicial para o nosso corpo. Queria destacar aqui a importância da utilização dos antioxidantes, Uhum. que vão ajudar a proteger as nossas células dos radicais livres, não é? Do próprio envelhecimento, que é uma consequência destes radicais livres e não só. E que surgem no ambiente natural, nos frutos, nos vegetais, mais na altura do verão. Por exemplo, se pensarem nos mirtilos, nas Uhum. amoras, nas bagas vermelhas, são tudo frutos de verão, Sim. em que existe muito calor e ao mesmo tempo a natureza dá-nos estas preciosidades para nos protegermos exatamente deste calor excessivo. Ok. Pois lá está, daí a importância de comer frutos da época, todos Sim, os produtos da época, não é? Porque eles existem exatamente. naquela época por algum motivo. E hoje em dia isso acho que está um bocado perdido porque tu vais ao supermercado e tens praticamente tudo, Uhum. o que é da época e o que não é, Sim, a pessoa e por muitas vezes a vezes. pessoa pode não saber. Sim, e muitas vezes está a fazer uma alimentação desequilibrada Uhum. e só pelo facto de fazer uma alimentação desequilibrada já está a causar constrições ao próprio fluxo natural da energia. Uhum. Se tu estiveres a comer um fruto de verão no inverno, não faz muito sentido e vai-te dificultar. Um Sim, fruto, por exemplo, que que te arrefeça. faça arrefecer, Uhum. vou dar um exemplo específico, o pêssego, que até é uma folha utilizada muito em ervanária e em fitoterapia, Uhum. exatamente para diminuir a atividade do fogo, e o pêssego é uma fruta de verão, claramente. Se o comeres no inverno, vais ver que vais ter uma tendência muito grande a ter o corpo mais frio, Uhum. ah, sim, E lá ter está. dificuldade em manter a temperatura Manter. corporal, Uhum. não é? Então vai estar possivelmente a consumir mais energia porque Do estás a que. lutar contra Uhum. o próprio sistema. Uhum. Sim, tens que fazer a compensação Sim, para digerir o próprio peso, gastar energia para isso e para depois sim, e depois reequilibrar tens a os temperatura. efeitos no teu corpo, que está desajustado no mundo natural. Uhum. Eu acho que isso é uma coisa muito importante que fica aí. Sim.
para Eh, quem está desse lado. Quando eu disse pêssego, Há existem muitos outros, claro. outros frutos e plantas com essas mesmas particularidades, não é Uhum, só o pêssego. Eu diria até que serão, provavelmente, quase todos os frutos vermelhos uhum, terão a mesma atividade. sim. Especificamente para o caso do fogo, pois existem outras para os outros elementos e Uhum, para as outras energias. Em termos anatómicos, existe uma grande associação entre alguns órgãos do corpo humano e o fogo, sendo que a sua expressão máxima se dá no fígado e na vesícula biliar. Outras partes fisiológicas muito afetas ao fogo são as enzimas e as secreções digestivas, bem como o tecido muscular, que, quando ativo, contribui de forma indireta para a manutenção da temperatura corporal. Portanto, aqui temos algumas coisas que já falámos. uhum, O fígado é o órgão responsável pela manifestação do elemento fogo, mas este elemento também governa todo o sistema nervoso simpático. Quando exacerbado, este elemento faz dilatar a pupila, aumenta o ritmo cardíaco, dilata os túbulos brônquicos, pertencentes às vias aéreas, estimula a transpiração e as glândulas sudoríparas, estimula a conversão de glicogênio em glicose no fígado, diminui a atividade do sistema digestivo, estimula as glândulas suprarrenais a produzirem adrenalina, induz a contração vaginal e faz relaxar a bexiga. Portanto, aqui temos a descrição uhum, geral da ativação de todo o sistema simpático, não é? E se virmos as consequências a nível fisiológico da uhum. ativação deste sistema, podemos ver que muitas delas estão associadas ao elemento fogo, também um pouco ao elemento ar. Ok. Como é o caso, por exemplo, dos brônquios, a Da parte dilatação da dos brônquios, respiração, por sim, exemplo, sim. da respiração. Depois porque tem que compensar, não é? Para dar. Uhum. Todo o organismo Podemos, está a trabalhar sim, mais ativamente, não é? Por no isso que precisa de toca, mais suporte. no que toca à manutenção e ao equilíbrio energético dos quatro elementos, o que acontece muitas vezes é que o ar suporta o fogo, porque o ar vai trazer o Uhum, oxigênio que é exatamente. queimado pelo fogo. E se pensarmos na analogia para com um forno, e eu faço um bocadinho essa analogia na parte inicial do livro, Uhum, que fala sobre a minha teoria acerca dos elementos, não é? uhum, Eu explico exatamente essa analogia, que é tendo um fogo dentro de um forno de barro, o que é que nós temos? Temos o oxigênio que vem e é queimado pelo fogo, que suporta a chama da vida. Temos a água que de vez em quando é preciso limpar os claro. detritos que se acumulam num forno, ou baixar subitamente a temperatura quando o fogo se incendeia, não é? Há quem polvilha às vezes os fornos e a Uhum. carne quando está a assar com água para as brasas não Sim. entrarem em chamas. E depois temos o próprio barro, a própria estrutura do forno, que seria o elemento terra. Todos os micronutrientes e minerais Uhum. associados à manutenção da estrutura do forno. Para além de todas as reações dependentes do sistema nervoso simpático, o fogo desempenha ainda importantes papéis a nível do metabolismo e da imunidade. Ajuda a manter a temperatura corporal e a vitalidade física, induzindo um tipo de energia defensiva que nos protege de energias exteriores, que de uma outra forma poderiam influenciar o nosso estado de saúde. No sistema da medicina tradicional chinesa, temos o conceito de Wei Qi, Wei Qi, dependendo se estamos a utilizar a palavra Qi ou Qi, mas no fundo são a mesma coisa. Uhum. E esta energia defensiva é um pouco o que o nosso campo energético exterior, a nossa aura. E esta energia está muito dependente do fogo, a nossa energia vital, não é? Hum. A energia que propaga a partir do nosso centro para o Ok. nosso exterior. E como eu comecei Estou a a perceber. falar sobre a energia do fogo, tem exatamente as mesmas associações. Uhum. Por isso, a pessoa que tem uma temperatura corporal baixa, que tem um fogo reduzido, vai ter defesas mais enfraquecidas. E é por isso também que no inverno é importante trabalhar com alimentos que façam aquecer, como por exemplo o gengibre, pimenta de cayenne, para exatamente estimular esta energia interna e defensiva, Uhum. enquanto no verão pode ser importante acalmá-la, também Pois, para conservar a nossa reduzir energia. essa condimentação, não Uhum. é? E sim, Ou
condimentar com outros condimentos, Sim, não lá é? está. As próprias plantas que falámos há pouco, como é o caso, por exemplo, da folha do pessegueiro, Uhum, podem exatamente ajudar a fazer esse próprio diminuir da energia manifesta, para a conservarmos também para o inverno. uhum, No inverno, o fogo externo, o fogo do mundo à nossa volta, diminui. uhum, E por similaridade, o nosso fogo como microcosmo vai também diminuir, porque nós somos uma representação do todo. Quando essa energia diminui e se volta para o nosso interior, muitas vezes ocorrem estagnações de energia e bloqueios. E as nossas células, que deviam ser altamente fluídicas, uhum, acabam por libertar certas toxinas, porque quando o fogo está manifesto, elas estão dilatadas. Quando vem o frio, elas ficam apertadas e, ao serem apertadas, o próprio líquido que está nelas, o fluido citoplasmático, uhum. acaba por necessitar de uma certa desintoxicação. E as toxinas acabam por ser libertadas para a corrente sanguínea e um pouco por todos os órgãos. E o que depois se passa é que, como a própria. Aqui temos duas coisas que são trabalhadas ao mesmo tempo, Uhum, não é? Por um lado, a nossa aura, o nosso campo energético é enfraquecido por causa do frio. O calor volta-se para o interior do uhum, indivíduo. Por outro lado, temos as células que são comprimidas, uh, são, libertam certas toxinas que acabam depois por necessitar de ser mais desintoxicadas, e esse processo é mais difícil, uhum. também porque se vão acumulando ao longo dos anos, não é? Pois, E é necessário, nessas alturas, é uma boa altura para suportar exatamente os órgãos de desintoxicação, como é, por exemplo, o caso do fígado ou uhum, dos rins, ah, para exatamente facilitar essas alturas, como é o caso do outono. E se é? vocês forem analisar, a taxa de mortalidade aumenta muito exatamente no outono. Sim. Eu acho que o que estás a falar é muito importante para nós também nos apercebermos dos ciclos externos, não é? Neste caso, as 4 estações, Uhum, e nós somos habituados a trabalhar de forma igual nas estações todas, mas há estações em que nós temos mais força, mais ativa, mais a força do fogo, que é, por exemplo, na altura em que nós estamos agora, a passagem da primavera para o verão. uhum, É uma altura em que nós temos mais uma força sim, de fazer, e o inverno, como estavas a falar, é uma altura mais de restrição, não é tanto restrição, contração, não é? sim. E a atividade deveria diminuir, Claro, exatamente porque mas no dia a dia tu não vês isso, não é? As pessoas têm que estas, fazer os trabalhos sempre no mesmo ritmo o ano todo. sim, o que no mundo natural não é nada assim. Pois. Estas manifestações são não só físicas, mas também psicológicas, Uhum, sociais, não é? Deveria tocar um pouco todas estas vertentes. E se nós pensarmos na sociedade, de facto, hoje em dia as pessoas continuam a trabalhar sempre ao mesmo ritmo, sempre sob pressão. uhum, Mas se nós formos para as sociedades mais tradicionais, ou para as tribos, não é? Muitas vezes o que acontecia era, na primavera e no verão, havia o cultivar, o apanhar de frutos, que depois eram secos e eram armazenados, uhum, e muitas vezes no inverno as pessoas estavam mais condicionadas ao seu espaço, às vezes existia a própria. As pessoas faziam costura, uhum, ficavam mais em casa. E se vocês virem, por exemplo, nos animais, existe a hibernação, uhum. existem outros processos em que existe é um conservar de energia, Exato. porque é trabalhar com a natureza para estar em equilíbrio com ela. E dessa forma, vamos ser muito mais eficientes na maneira Uhum. como também gastamos e utilizamos a energia, Sim, porque não estamos a gastar tanta quanto seria necessário de outras formas, né? sim, Estando a ir contra a corrente, exato, não estás a remar contra a e ao maré. mesmo tempo estamos a aproveitar quando ela é excessiva. Exatamente. O elemento fogo auxilia ainda na digestão dos alimentos. Através dele, o corpo cozinha e quebra em pequenas partículas o que comemos, de forma a ser posteriormente absorvido pela ação contrativa e absortiva do elemento terra. É o fogo que refina e transforma o minério bruto em metais preciosos para posteriormente serem moldados às necessidades de cada um. O fogo é também muito utilizado na metalurgia, não é? Exatamente porque o fogo vai
trabalhar nestes elementos pequenos, não é? Ah, pensar, por exemplo, no ferro e Uhum. vai moldá-los, permitir dar-lhes forma. Sim, ele permite que haja fluidificação até Exato, dos próprios metais. exato. E o fogo é uma energia transformativa e de limpeza, porque ele permite queimar o que já Uhum. é velho Pois, para lhe dar uma nova forma, era o como que é eu o ia dizer. caso dos alimentos. Os alimentos é Uhum. algo que já está materializado, não é? Mas no nosso corpo nós vamos ter de os decompor nos seus componentes mais primários para depois podermos incorporá-los no nosso corpo físico. No sistema humoral grego, desenvolvido pela medicina grega, os indivíduos de fogo eram denominados coléricos, sendo a cólera, ou bilis, amarela, o seu humor maioritário. Esta bilis amarela é aquilo que hoje em dia se chama a bilis. Uhum. Neste sistema, o indivíduo colérico tem uma digestão rápida e eficaz e tendência a apresentar estados febris fortes e inflamações exacerbadas. Por vezes, podem apresentar um tom de pele avermelhado ou amarelado, que está relacionado com a sua elevada atividade metabólica e natureza catabólica. São em norma ativos e dinâmicos, magros, mas com músculos definidos e com facilidade em ficar musculados quando treinam. São excelentes atletas, com facilidade no controle do peso corporal e boa aparência física. Além disso, o indivíduo do elemento fogo é normalmente visto como um ser ativo, energético e corajoso, cheio de paixão que tem a capacidade de enfrentar os maiores desafios. No entanto, quando se encontra em desarmonia, pode manifestar alguns pontos mais negativos, como a raiva, arrogância e extravagância, ou uma tendência à destruição. Uhum. E temos as Sim, principais fogo em energias excesso. associadas também um pouco à psique Uhum. do fogo, não é? Este fogo pode acabar por ser autodestrutivo. O desafio deste elemento é aprender a controlar a sua chama imensa e escolher as batalhas que valem verdadeiramente a pena lutar. Uhum. Na alquimia, o elemento fogo é tradicionalmente o isolamento de Flugisto, que defendia que os corpos combustíveis possuíam uma matéria de igual nome, o alcaeste, um solvente universal hipotético que possui o poder de dissolver qualquer outra substância, incluindo o ouro. Ou seja, a energia do fogo é tão construtiva quanto destrutiva Uhum. e podemos utilizá-la para moldar o mundo à nossa volta. Há que saber é equilibrá-lo, não é? Sim, e saber utilizar este segredo do isolamento de Flugisto, não é? E depois, mais tarde, chegar à pedra filosofal. Uhum. Quando equilibrado, o fogo induz no indivíduo um comportamento sociável e equilibrado e uma interação saudável para com os outros. É um elemento que impulsiona a paixão, a criatividade e a intuição. Quando o fogo está enfraquecido, todo o organismo é afetado. Normalmente os sintomas aparecem como fadiga, possível anemia, líbido fraco, hipotiroidismo, sensações de parasitas intestinais, que podem ou não sê-lo, e num nível mais mental, a falta de inspiração e de criatividade. Esta Uhum. parte é importante, porque aqui Sim. defino os principais sintomas de um fogo que está fraco. Uhum. E quando pensamos no fogo fraco, temos, claro, o plexo solar em carência de energia. Pois. Deste plexo solar em carência de energia surge a fadiga, a digestão fraca, e ao surgirem estes dois sintomas, muitos outros depois se vão manifestando, porque Uhum. quando a digestão é afetada, todo o corpo é afetado. Porque os nutrientes necessários para termos energia e para que tudo funcione bem Não chegam não lá. são adquiridos. Uhum. Começa a surgir o hipotiroidismo, às vezes a própria estrutura é debilitada, a sensação de parasitas intestinais, cá está, podem ou não sê-lo, porque quando os nossos sucos gástricos não são suficientemente fortes, pode de facto existir algum Uhum. parasita, mas também podem existir algumas bactérias em crescimento anormal, Uhum. ou mesmo alguns fungos que crescem Pois. somente porque o, o fluido, o suco digestivo Não. não é suficientemente Uhum. forte para prevenir O surgimento deles. que eles surjam, não Uhum. é? E aí também talvez até o próprio intestino vai estar em esforço, não é? Sim, Como a digestão não foi bem feita antes, sem dúvida. depois mais Aliás, abaixo. o próprio suco digestivo é Uhum. importante
para a mobilização e para os movimentos peristálticos do Hum, intestino. uhum. Também nestes casos, o frio invade os tecidos e age como um agente patogénico que debilita o indivíduo. Em norma, surge também a digestão lenta e enfraquecida, a perda de tonicidade dos músculos, o enfraquecimento do sistema imunitário. O aspecto físico também muda. A coloração vermelha desaparece e a palidez invade a pele. Ao mesmo tempo, as expressões faciais tornam-se inexistentes, dando a sensação de que o indivíduo se torna apático. E esta é uma maneira muito fácil de diagnosticar um fogo fraco. Normalmente é o indivíduo que parece que as expressões faciais ficam inexistentes, não é? Sim. Isso também surge muito quando existe o hipotireoidismo, que por sinal é uma consequência da falta de fogo. Mas ao mesmo tempo, a palidez, a falta É, de cor, parece que o indivíduo não está verdadeiramente ali, porque a a chama ausência, da né? vida é fraca, não é? Sim, sensação de ausência, né? Sim. Que também pode estar relacionado com o excesso de ar, não é? Mas Sim, aí mas já são é diferentes. Aí vai diferente, é. ser diferente. Pois é, Porque o indivíduo até pode ter muito ar e se tiver o fogo ativo, não sim, vai ter essa falta de expressão facial sim, nem aquela e sensação. a sensação. Está lá, mas não está lá, não é? Sim, sim. Uhum. Às vezes parece que está a lá demais, está a pensar em tudo e mais alguma coisa e isso aí tem pontos em comum, mas Uhum. também tem coisas que são diferentes. A nível psicológico, quando o fogo é fraco, surgem dificuldades em expressar as ideias e opiniões perante os outros e uma espécie de falta de ânimo, que pode ser generalizada ou afetar uma parte mais característica da personalidade ou do ser. Pode também surgir a falta de entusiasmo e dificuldade em procurar novas atividades que o cativem. Muitas vezes as pessoas que têm falta de fogo tendem a ficar estagnadas. Uhum. E uma forma mais ou menos fácil de mudar esse comportamento é de facto tentar induzir este fogo e o entusiasmo Uhum. para que surja uma nova possibilidade na vida daquela pessoa, não é? Quando o fogo é excessivo, surgem, a nível físico, problemas cardíacos, tensão alta, nervosismo, raiva, febre, inflamações cutâneas, refluxo ácido, doenças autoimunes ou mesmo hipertiroidismo. Em norma, doenças e problemas que tenham uma exacerbação nervosa ou um aspecto avermelhado estão associadas ao elemento fogo exaltado. Um elemento de fogo que não conhece barreiras e invade o espaço que não lhe é destinado. Às vezes a pessoa pode ter o fogo muito exaltado numa parte do corpo Uhum. e estar em carência noutro. Isso também é possível. Nesses Ok. casos é mais difícil trabalhá-lo. Mas há plantas com atividades mais específicas que permitem que o fogo, a inflamação localizada, seja mais facilmente tratada. Uhum. Depois é necessário saber quais é que serão as melhores plantas a utilizar. Pois é, tem que ser tudo personalizado, não é? Sim, claro, sem Cada dúvida. pessoa é uma pessoa, cada sistema Sim. aplica-se, mas é diretamente Mas, àquela pessoa. sim, de uma forma geral, pensem em tudo o que é avermelhado, excessivamente ativo, Uhum. como sendo das principais marcas que caracterizam o elemento de fogo. Às vezes também são condições um pouco dinâmicas, isto é, há certas dores muito intensas que surgem e depois param e depois no dia a seguir aparecem outra vez, Uhum. também pode ser o elemento de fogo, porque são condições dinâmicas, ok? Uhum. Apesar do ar também ser dinâmico. E queres falar um pouquinho sobre a febre? Ele pode ser o excesso do elemento de fogo, mas não é necessariamente Sim, mau, não é? não é necessariamente mau, às vezes ele surge exatamente para corrigir Uhum. outros elementos que podem estar desequilibrados. Exatamente. Pode haver uma infecção, o que pode até ser causada pelo excesso de elemento água, se for uma infecção, por exemplo, Uhum. fúngica, Uhum. ah, Ou e mesmo. essa febre, ou bacteriana, não é? Essa febre pode surgir exatamente como uma resposta do corpo, porque o fogo também é vitalidade. Quando o fogo tem vitalidade, ele não se importa de mover essa vitalidade para corrigir alguma carência, Uhum. por exemplo, noutro elemento. Sim, eu acho que também é importante isso sublinhar Uhum. que não se deve lutar logo contra a febre nos primeiros ah, momentos, não é? Dias, não sei. Sim, sim, De certa, quer dizer, quando ela está descontrolada é uma coisa, não é? claro, e quando ela é persistente também. Exatamente. Agora,
uma ligeira febre. Pode ser essencial para Não... depois haver a cura, não é? Exatamente, a febre é um mecanismo de cura, a febre não é a doença, ok? Isto também para que fique claro lá para as Sim, pessoas em casa, eu é que estava a quando o dizer. organismo ele está a apresentar uma febre, é sinal que está a trabalhar contra a infecção, isso é bom É que sinal. ele está ativo, Sim, está a funcionar como, em porque resposta quando, ao exatamente, agente, quando este ao fogo está desequilíbrio. demasiado carente, não é? A própria febre às vezes é inexistente ou é muito fraca, muito levezinha e o corpo não consegue Uhum. eliminar a infecção. Interessante. A nível da psique, o fogo excessivo manifesta-se maioritariamente sob a forma de ansiedade, dificuldade em acalmar e na possível procura de conflitos. A pessoa tem dificuldade em ouvir as opiniões dos outros e percebê-las, consolidá-las e aceitá-las. Ao contrário do indivíduo de terra excessiva, que pode ficar estagnado nos seus pensamentos perante opiniões alheias adversas, o indivíduo de fogo excessivo pode partir para novas ideias não fundamentadas como forma de rejeitar o que lhe é sugerido. Uhum. Isto aqui é importante, que às vezes as pessoas não compreendem o que lhes está a ser dito e têm tendência a criar, a manifestar novas ideias. Uhum. E às vezes até estão a dizer a mesma coisa que lhes foi dito, mas por outras palavras. Uhum. Isto é uma Percebo. característica muito inerente à psique do indivíduo do elemento de fogo, porque ele Uhum. é tão dinâmico e tão manifestador que tende a não ouvir. Está a disparar para todo lado, não é? Aham. Uhum. O indivíduo de fogo deve trabalhar a sua relação com os outros de forma a que consiga ouvir verdadeiramente. Às vezes, pode ser útil silenciar alguns pensamentos e ações para permitir que os outros tenham possibilidade de tomar uma iniciativa e manifestarem o que pensam sobre determinados assuntos. Ou seja, dar espaço ao outro, acalmar o fogo e permitir ouvir o fogo dos outros também. O indivíduo de fogo necessita de acalmar e dominar a sua vontade e desejo de criação. Estas virtudes, que sem dúvida domina, são suas aliadas, mas também acabam por desgastar. O fogo pode ser equilibrado pela água, associada à energia mais feminina, que permite a aceitação do mundo e uma atitude mais passiva e receptiva da realidade, e pela terra, de igual forma, uma energia feminina que permite a interação com o mundo físico e dá foco à experiência prática. É necessário ver em cada caso individual qual a energia a ser Uhum. trabalhada. Todas as técnicas que se baseiam na utilização da intuição são benéficas para o elemento fogo, visto que faz uso dessas mesmas capacidades. Mais do que isso, o movimento e a prática são palavras de ordem. Ou seja, o indivíduo de fogo tem uma energia criativa muito grande, uma intuição também muito forte. Pelo que tentar ouvir a sua própria intuição é muito benéfico, porque é uma forma de permitir-se a trabalhar com a sua energia natural. O Mas movimento achas e a que eles prática, conseguem distinguir dentro de tanta coisa que surge? às vezes é difícil. Hum. Por isso é que eu estou a dizer que isto é já uma forma de terapia, Hum. que é tentar ouvir-se a si próprio. E é pôr-se do outro lado da moeda. Uhum. Utilizar o elemento água para tentar percepcionar a energia do fogo, a sua própria energia. O movimento e a prática são palavras de ordem, ou seja, uma energia é tão dinâmica, eles necessitam de pô-la em prática Uhum. para não criar obstáculos e não criar obstruções E à não sua arder no própria próprio fogo, energia. não é? Sim, Porque se calhar também se eles forem claro. muito bloqueados e tiverem que ficar parados, eles ficam a Uhum. queimar Aham. parados, não é? É Sim, engraçado sim, ver sim, isto. é mesmo isso, é mesmo É. isso. Tanto a nível celular, quanto sistémico, Tudo. quanto, Mental. quanto do indivíduo, não é? Uhum. Pronto, já sabem, depois tem aqui todas as terapias para o elemento de fogo. Uhum. Normalmente, no que toca à terapia energética, são tudo terapias que permitam relaxar e acalmar, para Uhum. o indivíduo também se consiga ouvir ele próprio. A nível da alimentação, também existem alguns cuidados essenciais para o elemento de fogo, sendo que o controle da qualidade da bilis e da digestão vão ser Uhum. completamente essenciais, não é? Sim. A evitar alimentos fritos, gorduras trans e hidrogenadas é Aí seria geral fundamental para todos. para todos, mas em especial para Para o elemento eles. de fogo. Uhum.
Existem depois outras coisas na alimentação E que também já podem falámos há considerar no. pouco, os condimentos, para quem tem um fogo em excesso, se calhar não deveria de comer comidas muito Picantes, picantes sim, sim, e... sim. Muito condimentadas Uhum, também. Tem também alguns pontos de acupressão. Fitoterapia, algumas plantas, das quais se destacam as plantas amargas, porque vão trabalhar com o fígado e com a vesícula, permitindo uhum, libertar a bilis, que é muito importante, mais uma vez. As plantas adaptogénicas, porque vão sustentar a longo prazo a uhum. energia do elemento de fogo. Queres dar algum exemplo de uma delas? Sim, posso dar o do ginseng, que é a planta mais tradicional para Uhum, sustentar a energia da vida, não é? Para ativar o elemento de fogo. ok. Também a ashwagandha, que é uma planta que hoje em dia se começa a utilizar mais, visto que o ginseng está a entrar em eh, Está a ser demasiado extinção, não é? explorado, Está a não é? ser demasiado explorado. Uhum. Mas esse aí também age como estimulante, é isso? Sim, isso também é um. Aqui não é bem o efeito de Hum, estimulante, é adaptogénico. Ela vai trabalhar com a nossa energia de forma a longo prazo a permitir que este fogo não seja desgastante, ok? É para hum. manutenção do elemento de fogo, não para estimulá-lo. Ah, ok. Depois as plantas amaciantes vão ter também um efeito muito benéfico contra a inflamação, contra as infecções, para reparar a própria pele e a Uhum, estrutura do organismo. Por fim, deixar aqui só algumas sugestões. Um bom banho de imersão com sais de magnésio e o óleo essencial de menta vai fazê-lo sentir-se completo e reequilibrado. Exatamente porque esta menta vai ajudar a refrescar uhum. a calor O fogo excessivo em excesso. Aí seria do para, elemento de fogo. para quem é mesmo deste elemento, para quem tem mais. Sim, Uhum. já sabem, para saberem se são deste elemento, podem fazer o nosso quiz diagnóstico, não é? São 50 perguntinhas que estão aqui no livro e que depois vos permitem chegar a uma estrutura, uma constituição Uhum. e ficam com um Eu desenho. ponho lá, se calhar, depois de imagem. Sim, É melhor. Ah, ficam com uma estrutura bem definida daquilo sim. que é a vossa constituição. Sim, se Depois tem mais de um elemento, se tem menos cada, de outro. aham, cada constituição depois também tem as suas interpretações, já para não falar nas próprias interpretações dos elementos, não é? Uhum. Pronto, por agora ficamos por aqui. O próximo elemento a estudar vai ser o ar. Fiquem por perto e subscrevam o canal. Sim, e obrigada por nos acompanharem. E deixem nos comentários as vossas dúvidas que tenham também em relação ao que está a ser aqui Uhum. falado. E nós também Ah, gostamos de esclarecer algumas coisas que possam surgir, não é? sim, sim. Aquilo que vos possa ajudar lá em casa. Sim, algo mais pessoal, não é? Sim, Que alguma dificuldade que vocês tenham, também podemos tentar explorar isso. Porque depois também pode ser a dificuldade de outra pessoa, com certeza, não é? claro. Obrigada por estarem por aí. Obrigado e até à próxima.